Mais um dia de curso de discipulado. Hoje, dia 3 de setembro, nós trabalhamos com os alunos ah, sobre a importância do discipulado. Vimos e Jesus, ele ah, deu importância a esse trabalho. Então, nós vimos que o discipulado, além de ter a sua importância, o discipulado ele ele traz algumas implicações. E nós aprendemos então na aula que o discipulado se trata de um trabalho, né, um mandamento dado pelo Senhor e que nós devemos cumprir e que tem as suas demandas. Ilustramos com a vida de Cristo, que para consumar a obra que o Pai o enviou a fazer, ele teve que padecer. Então, há sim uma entrega, há um certo sacrifício a esse trabalho. E nós aprendemos que essa é uma das razões para nós nos comprometermos com o discipulado. O Senhor se comprometeu e levou a cabo esse trabalho. E usamos uma frase de Billy Graham que diz que a salvação é de graça, mas o discipulado custará tudo o que temos. Então, o discipulado envolve uma relação íntima e comprometida com aquele que nós, ou aqueles que queremos discipular. Trata-se de um mandamento de Cristo, o ide, portanto. O discipulado, ele visa também a quantidade de resultados. Vimos também que o discipulado, ele é importante por causa da qualidade dos resultados. E ilustramos aqui que vidas foram transformadas pelo discipulado e se tornaram em gigantes espirituais. Usamos a ilustração de Paulo, que o primeiro contato foi com Ananias, depois Barnabé, que inseriu Paulo no grupo apostólico, e ilustramos também com João Marcos, que na primeira viagem missionária, em Atos 13, ele volta, mas depois de um tempo, de um crescimento, de uma maturidade, ele também foi alguém útil a Paulo. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo fala dessa sua utilidade. E também aprendemos que, ao contrário, também é verdadeiro, né? Que alguns gigantes na fé, mas também não discipularam, não deixaram um legado para a próxima geração. Usamos o período de Juízes e outros heróis da fé da palavra de Deus. Então, aprendemos que há 4 razões para fazermos discípulos. Amor a Deus, que nos leva a nos comprometer com os outros, obediência radical a Jesus, a quantidade de resultados, a qualidade dos resultados. E vimos o método discipulador de Jesus. Jesus, ele selecionava, Lucas 6,13, Jesus, ele associava, Mateus 18-20, e vimos que somente aos discípulos Jesus dava a conhecer os mistérios do reino de Deus. A consagração, então, sem obediência ao mestre, muito difícil, impossível acontecer o discípulo e o discipulador. Também a transmissão, Jesus, ele se empenhou com os seus discípulos para ensiná-los, para transmitir a verdade da palavra de Deus. Através da demonstração, Jesus, ele foi exemplo, Jesus, ele foi
ele foi padrão em tudo que ele ensinou. Jesus também delegou. Chegou o momento que Jesus confiou tarefas aos seus discípulos. Jesus também supervisionou. E também comentamos que algumas pessoas, elas relutam quanto a essa supervisão, mesmo sabendo que há uma importância nisso para o ajuste, para a correção, para uma melhor produção. E Jesus também, ele reproduziu. Jesus esperava, né, que seus discípulos multiplicassem, fizessem outros discípulos. Então, isso nós vimos que depois da vinda do Espírito Santo, a multidão cresceu sobremaneira. Então, esses são os oito passos da metodologia de Cristo, e que na próxima aula nós vamos ver com mais detalhes. Então, essa foi a nossa aula de 3 de setembro, módulo discipulado. Um abraço para todos, Deus abençoe.